Sejam todos muito bem-vindos à apresentação dos resultados FUNCEF 2021. Hoje vamos apresentar o desempenho de cada plano, a carteira de investimentos da Fundação e diversos fatos relevantes que ocorreram durante o ano. E, mais uma vez, os participantes da FUNCEF fazem parte deste momento. Ao longo de 2021, recebemos perguntas e comentários de todo o Brasil por meio das nossas redes sociais. Selecionamos algumas dessas perguntas sobre os principais temas de 2021 e elas serão respondidas hoje pelos nossos diretores. Então vamos lá. No primeiro bloco, o presidente da FUNCEF, Gilson Santana, vai apresentar os principais resultados de 2021. E o diretor de investimentos, Samuel Crespi, vai falar sobre a carteira de investimentos e as estratégias da Fundação. Já no segundo bloco, vamos abordar as principais dúvidas dos participantes sobre os temas das diretorias da FUNCEF. Depois das perguntas, o presidente da FUNCEF volta para falar com a gente sobre as expectativas e objetivos para 2022. Então, fique com a gente até o final. Olá a todos, a gente preparou este momento de apresentação dos nossos números, dos resultados relativos ao exercício de 2021. A gente trouxe aqui um conjunto de informações quantitativas, números, e também algumas informações que a gente chama de qualitativas, informações que voltam mais para as questões de ações implementadas em termos de gestão do exercício de 2021, de modo a buscar a perenidade da Fundação. Então a gente começa com alguns números, a síntese dos números dos nossos planos de benefício. A gente tem trabalhado sempre com a informação consolidada da Fundação, com dados de todos os planos de benefícios que a gente administra, e em seguida a gente passa para informações plano por plano. Nós temos aqui, então, no exercício de 2021, ao final do exercício de 2021, um patrimônio, um RGPB, que a gente chama, de 85,91 bilhões de reais, quase 86 bilhões de reais, são os recursos garantidores dos planos de benefícios da FUNCEF, para garantir os nossos mais de 130 mil participantes. Já somos mais de 85 mil participantes em atividade, com mais 53.500 assistidos e pensionistas que a gente tem em todos os planos de benefício. No exercício de 21, pagamos mais de 5 bilhões de reais para o conjunto dos nossos assistidos, aposentados, pensionistas de cada um dos planos de benefício. E tivemos um resultado não muito agradável, é verdade, de um déficit acumulado no exercício de 2,87 bilhões de reais no que diz respeito à posição 31 de dezembro de 2021. É um déficit que nós temos voltado especificamente ou concentrado quase que exclusivamente nos dois planos mais maduros que nós temos na Fundação, o Reg Replan e as suas duas submassas, o Reg Replan não saudado e o Reg Replan saudado. Nós veremos nos números seguintes, quando nós ingressarmos plano a plano e também quando começarmos a falar de cada uma das iniciativas, que este é um cenário que a gente tem conjuntural relativamente a particularidades ocorridas no exercício de 2021. Se vocês lembrarem, no primeiro semestre, primeiro trimestre do ano passado, segundo trimestre do ano passado, os planos vinham trazendo resultados acumulados muito positivos. No segundo semestre teve uma reversão, já no último trimestre do ano passado teve uma boa recuperação, mas não capaz de trazer esse plano para aquele cenário do primeiro semestre de 2021. Esses fatores a gente tem todos eles detalhados, mapeados, indicados, e o acompanhamento muito próximo de cada um desses fatores é que fez com que a gente conseguisse atuar estrategicamente no sentido de preservar e proteger o patrimônio da Fundação no exercício que passou, dada a volatilidade que foi acontecendo e se materializando mais fortemente no segundo semestre do último exercício. A gente tem, em termos de capital preservado em decorrência dessas ações, algo próximo de 1 bilhão e 400 milhões de reais, e é basicamente voltado para o incremento, para o aumento da nossa carteira de títulos públicos federais. Basicamente, a gente fez uma migração de renda variável, a gente fez uma migração de alguns ativos mais voláteis, mais expostos a risco, para um ativo mais seguro, mas não um seguro qualquer. A gente trouxe ele para dentro da carteira de renda fixa, títulos públicos,
No caso do Reg Replan, marcados todos eles até o vencimento, o que traz para a gente uma rentabilidade maior, acima que a meta atuarial, alguns pontos acima da meta atuarial, e vai nos permitir ter um colchão de segurança para buscar a recuperação nos exercícios de 22 e nos exercícios subsequentes para os nossos planos de benefícios, que a gente administra. A rentabilidade que a gente teve no decorrer do exercício passado foi da ordem de 9,28% em cima dos nossos ativos. É uma rentabilidade razoável, é uma rentabilidade positiva. Entretanto, como também nós já vimos falando durante as apresentações das parciais do trimestre, nos 2 últimos trimestres, mais especificamente, teve um resultado muito afetado pela inflação. A gente sabe que trabalha com a meta de INPC mais 4,5% ao ano. O INPC no ano passado foi um INPC muito forte, na casa de 2 dígitos, de 10 pontos percentuais no acumulado do exercício. Isso fez com que a meta fosse bem elevada, e sendo ela bem elevada, mesmo a rentabilidade da ordem de 9,28%, rentabilidade consolidada, ficou abaixo do nosso atuarial no exercício de 2021. Ainda assim, a gente conseguiu, em decorrência dessas medidas que vêm sendo implementadas ao longo do período, a gente conseguiu trazer mais um exercício com redução das taxas de carregamento. O que isso significa? Significa no dia a dia, em especial para aqueles planos na modalidade CV, contribuição variável, REB, o novo plano, significa uma redução do valor que é alocado para fins de custeio administrativo da fundação. E ao reduzirmos isso, o que significa é um maior ingresso de recurso efetivo na conta individual de cada participante. Ou seja, o recurso alocado para a fundação, para o plano, é destinado para o seu fim precípio, que é a formação de reserva para a garantia de benefício futuro. O acumulado desde 2015 já está na ordem de 32,2% no caso dos ativos e na ordem de 45% de redução no caso dos assistidos. É uma redução do valor que essas pessoas pagam para a FUNCEF administrar seus planos de benefício. Então isso faz com que a gente tenha uma maior eficiência na gestão dos recursos que a fundação faz, fazendo com que nós tenhamos então um desenvolvimento, um desempenho melhor para, no caso do REB e do novo plano, saldos de contas, no caso dos assistidos, um maior valor em termos de líquido no final do mês, no dia do pagamento do benefício, porque é um valor que é descontado diretamente do valor do benefício. Quando a gente ingressa na abordagem plano por plano, aqui a gente vai ver mais claramente o que nós comentamos a respeito dos resultados e do déficit estar concentrado nesse plano mais maduro, que é o Reg Replan. A gente faz contabilmente a segregação do plano em 2 submassas. A gente separa a parte saudada da parte não saudada. Então a gente olha, a rentabilidade no saudado, no Reg Replan saudado, foi da ordem de 11,08%, é uma rentabilidade maior até que aquele número consolidado que nós falamos, em razão basicamente da composição da carteira de investimentos que este plano tem. Os recursos garantidores desse plano teve um crescimento, saiu no final de 20 da ordem de 49,9 bilhões de reais para 52,5 bilhões de reais ao final do exercício de 2021. Nós somos nesse grupo de participantes do Reg Replan saudado, 45.800 assistidos dentro do plano, o que mostra o nível de maturidade, e apenas 9.000 participantes ainda em atividades. É um plano, como a gente costuma dizer, maduro, ou seja, a maioria dos recursos que a gente tem já são voltados para pagamento de benefício mês após mês, e ainda um conjunto pequeno, comparativo com o restante do grupo, de pessoas que estão na ativa aguardando um momento para entrar em gozo de benefício, e aí isso torna o plano ainda mais maduro. A estratégia leva em consideração o perfil desse grupo de pessoas, do grupo de participantes e assistidos do plano, de modo que a gente possa ter a preservação e a garantia de que os benefícios serão pagos mês após mês dentro das regras do plano de benefício. No caso do não saudado, a gente tem uma rentabilidade
acumulada um pouco menor, da ordem de 8,72% no ano, no exercício. Nós temos aí recursos garantidores crescendo também de 6,03 bilhões para 6,29 bilhões ao final do exercício de 2021. O grupo de pessoas aqui é um grupo menor do que a parte saudada deste plano de benefício. A gente tem cerca de 1.000 ainda em atividade e outros 4.700 já aposentados. Para este grupo em específico, a gente vai ter uma abordagem mais direta, mais específica na nossa fala, porque em razão da implementação de modificações no regulamento do plano que atinge exclusivamente essa massa, o grupo de pessoas do não saudado, em decorrência daquela resolução CGPAR 25, nós temos uma revisão de plano de benefício, mas também do plano de custeio para essa massa e também de plano de equacionamento dessa massa, porque a implementação dessas medidas trouxe resultados positivos para este grupo de participantes e assistidos que nós temos dentro do não saudado. Aqui a gente tem um benefício médio no não saudado já de pagamento da ordem de R$ 6.600 contra um benefício médio da ordem de R$ 7.745 que é pago para o grupo de pessoas que a gente tem na parte saudada do RegReplan. Aqui a gente não está abordando o valor de benefício pago pelo INSS, a gente traz as informações relativas exclusivamente aos nossos assistidos que recebem da FUNCEF, ou seja, a parcela de benefício que é encargo da FUNCEF. Os outros dois planos que nós administramos têm uma situação patrimonial melhor em termos de resultado acumulado, são dois planos mais jovens, e a gente tem uma rentabilidade, entretanto, que ficou abaixo daquela rentabilidade global que a gente mostrou, como disse, basicamente em decorrência da forma como as suas carteiras de investimento são compostas, os ativos que integram essas carteiras de investimento. Então, no novo plano, tivemos a rentabilidade de 5,82%, tivemos um crescimento dos recursos garantidores desse plano, tínhamos ao final de 2020 cerca de 21 bilhões e 300 milhões de ativos, chegamos ao final de 21 com 23 bilhões e 800 milhões de ativos dentro do novo plano. A massa de pessoas que integram esse plano de benefício está na ordem de 78.400 pessoas ainda em atividade, o que mostra o nível de maturidade do plano. É um plano que ainda tem um tempo de capitalização significativo pela frente, pelo conjunto de pessoas que está apostando, integrando ali suas reservas mês após mês para a formação do seu benefício futuro. Já temos, entretanto, 9.679 assistidos dentro desse plano, aposentados, pensionistas, que integram o novo plano. O benefício médio, vejam, é um benefício médio de valor pequeno, comparando com os outros planos que nós mencionamos, é da ordem de 1.630. Quando eu falo benefício médio, é o valor do benefício efetivamente pago mês após mês para o conjunto de pessoas que integram esse plano. Não é benefício estimado, é benefício efetivo. A gente vai lá na folha, olha o valor médio. Como é um plano jovem, um plano ainda num grau de maturidade menor do que os outros planos, esse benefício médio baixo comparativamente com os outros se explica pelo fato de termos poucos aposentados e basicamente os aposentados aqui são três grupos: pensionistas, aposentados por invalidez, que em regra são benefícios precoces, ou pessoas que vieram lá do saldamento e tiveram um pouco tempo de capitalização dentro do novo plano. No caso do benefício que a gente tem de pagamento no REB, o REB ele é o outro plano que nós temos. Em breve, é um dos projetos estratégicos da FUNCEF para este exercício de 22, é exatamente a fusão desses planos, a incorporação do REB pelo novo plano. No REB a gente tem uma situação em que a rentabilidade acumulada no exercício foi da ordem de quase 5%, 4,98%. Os recursos garantidores desse plano são menores, é um plano que foi criado lá em 98, mas que já em 2006, com a criação do novo plano, entrou em extinção, então ele não teve um período de recebimento de participantes tão significativo. Ele hoje chega, final de 2021, com pouco mais de 3 bilhões de reais de ativos de recursos garantidores. É um plano relativamente pequeno, somos 6.000
358 participantes em atividade, com 1.167 pessoas que estão em gozo de benefícios, aposentados, pensionistas, e o benefício médico que já é pago dentro deste plano de benefício é da ordem de pouco mais de R$ 3.100 por mês que a Fundação paga para os integrantes desse plano. Como disse, esse é um dos projetos estratégicos da FUNCEF, exatamente a fusão desses dois planos de benefício, em que o novo plano, que é um plano mais jovem, um plano maior também, incorporará o plano de benefícios REB, tornando-se então um único plano de benefício. A matéria foi iniciada a discussão dentro da diretoria executiva e brevemente nós teremos o desfecho dessa matéria no âmbito da fundação, diretoria, conselho, para remessa então ao nosso patrocinador e em seguida os demais órgãos governamentais que tratam do assunto. Agora, fechando a questão numérica, a gente faz uma abordagem consolidada dos planos de benefício, trazendo o cenário que nós tínhamos até o final de 2020 e somando os resultados de 2021 para então apurarmos a situação patrimonial desses planos de benefícios que a gente tem. Lembrando, o Reg Replan Saudade, ele já carregava um déficit não equacionado da ordem de 3 bilhões e meio de reais. Ao final do exercício, em razão do déficit acumulado no exercício de 2021, que foi da ordem de 2,6 bilhões, esse equilíbrio técnico, ele ao final de 21 chega em 6 bilhões e 179, só que tem aqui vou chamar de uma dedução em cima desse valor para nós encontrarmos equilíbrio técnico ajustado, que é o ajuste de precificação. Nós temos um conjunto, como falamos, um conjunto de títulos públicos mantidos até o vencimento e essa manutenção desses ativos até o vencimento está espelhado o resultado disso para o plano de benefício exatamente nessa linha que a gente chama de ajuste de precificação. É algo completamente dentro da regulamentação, é algo que já vem sendo praticado em todo o sistema em razão da manutenção, da marcação que se faz de manutenção de títulos públicos federais de longo prazo na carteira até o vencimento, que vai gerar receita para o plano de benefício. Então, após esse ajuste de precificação, o equilíbrio técnico ajustado do Reg Replan, a parcela saldada fica da ordem de 2 bilhões e meio negativo. Lembrando, é um plano que nós temos equacionamento vigente, o equacionamento vigente é da ordem de 20 bilhões e 200 milhões de reais, que vem sendo pago então mensalmente. No exercício de 2021 houve uma redução das parcelas pagas, uma redução até representativa do valor que se paga a título de equacionamento. Já em 2022 deve haver uma ligeira redução novamente, mas não na mesma proporção do que aconteceu em 2021, basicamente em decorrência até do resultado que ocorreu no exercício. Na parcela do não saldado, nós tínhamos então um equilíbrio técnico acumulado ao final de 2020 da ordem de 367 milhões de reais negativo, com o resultado do exercício de 2021 da ordem de 259 milhões de reais negativo, ele vai para o final do exercício de 21 um equilíbrio técnico de 627 milhões de reais negativo. Com o mesmo procedimento de ajuste de precificação, a gente passa para um resultado de 228 milhões de reais negativo no equilíbrio técnico ajustado do plano de benefício ao final do exercício de 2021. Nós temos ali, então, um ajuste de precificação de quase 400 milhões de reais. Esses valores tão significativos nessa linha de ajuste de precificação decorrem, como a gente mencionou, e neste trabalho a gente vai ter oportunidade de mostrar mais intensamente e mais especificamente em razão daquele movimento de compras de títulos públicos federais que foi feito no decorrer do exercício de 2021. Os dois planos que a gente tem uma situação patrimonial positiva são o REB e o novo plano. Quando a gente olha o caso do novo plano consolidado, ou seja, tanto a parcela relativa aos nossos colegas da ativa quanto os aposentados que já integram esse plano, a gente vê que ao final de 2020 ele estava no resultado negativo da ordem de 205 milhões de reais, quando a gente tem então um superávit no exercício da ordem de 16 milhões de reais dentro do novo plano. Tem um ajuste técnico acumulado então ao final do exercício de 2021
2021 no valor de 188 milhões de reais, com o ajuste de precificação, que é bem representativo, ele fica ao final do exercício de 2021, então numa situação na ordem de 325 milhões e 600 reais positivo. O REB, o consolidado do REB também, a parcela de aposentados e de ativos, a gente tinha 12 milhões e meio de reais positivo ao final do exercício de 2020, com o que a gente tem de superávit no exercício de 21, da ordem de aproximadamente 2 milhões e 800 mil reais, ele vai para 15 milhões e 300 ao final de 21, com um ajuste de precificação de 74, a gente tem então um resultado final positivo da ordem de quase 90 milhões de reais positivo dentro do REB consolidado, ou seja, a parcela de aposentados e ativos que integram o plano de benefícios REB. Então nós temos dentro do nosso conjunto de planos administrados, se entendemos o Reg Replan como dois planos, embora seja um único plano, o CNPB, mas as duas submassas, a gente tem então os planos mais maduros ainda com a situação negativa em termos de resultados, mas temos os dois planos mais jovens, os dois planos menos maduros com uma situação melhor, uma situação positiva em termos de resultado acumulado quando a gente chega ao final do exercício de 2021. Aqui a gente sempre faz um exercício comparativo a potencialmente ser necessário chamar um novo equacionamento nos planos de benefício. Todos sabemos que os déficits eles precisam ser resolvidos. Forma de resolução é o encaminhamento para equacionamento. Temos equacionamentos vigentes no caso do Reg Replan, tanto a massa não saldada quanto a saldada. E aqui a gente mostra a distância que ficou. Mesmo o resultado negativo materializado no exercício de 2021, nós ficamos com um resultado ainda distante da necessidade de se chamar um novo equacionamento para cada um desses planos, quando a gente olha a regulamentação que rege as regras para chamar equacionamento ou distribuição de superávit nos planos, que é a CNPC de número 30. Então, o Reg Replan saudado e o não saudado ficaram ainda distantes da necessidade de se chamar um novo equacionamento, como a gente havia conversado em outras oportunidades com alguns colegas sobre os resultados, ou as prévias do resultado para a fundação. No caso do novo plano e no caso do REB, esses resultados, como foram positivos, quando a gente olha o resultado acumulado, ele é positivo, sendo positivo, mais distante ainda fica da eventualidade de chamar equacionamento. Não há déficit, não há que se falar em equacionamento. Então a gente tem aqui, neste quadro, um consolidado, uma visão da distância entre os nossos planos de se chamar qualquer tipo de equacionamento, o que não é desejo de nenhum de nós. Ao contrário, o objetivo nosso é fazer com que a gente consiga amortizar ao máximo, a partir de rentabilidade, a partir de gestão efetiva de passivo também, os nossos resultados, para que a gente vá reduzindo os equacionamentos já em vigor e que a gente possa então ter uma atenuação de situação. A gente vai ver, como eu mencionei, que no caso do Reg Replan não saldado, já em janeiro, ao final de janeiro, com a avaliação necessária que ele deve passar, que ele já passou, em verdade, foi aprovado já pela diretoria executiva e também pelo Conselho Deliberativo, a avaliação extraordinária do novo plano decorrente da modificação regulamentar que ocorreu no começo já de 2022, ele traz um resultado mais positivo, resultado positivo de atenuação, tanto do déficit em equacionamento, quanto da questão dos valores a serem pagos pelos participantes assistidos que integram o não saudado, mas a gente vai ver isso mais adiante. A gente traz esse quadro para demonstrar a situação patrimonial, é um grande receio de todos, sabemos, de equacionamentos, então a gente traz essa informação para buscar a demonstração clara dos resultados e os impactos desses resultados para a realidade de cada um dos participantes e assistidos da fundação. A gente ingressa, então, numa parte agora voltada para falar sobre resultados ou medidas implementadas no âmbito da fundação que estão destinadas a ter uma contribuição para os resultados da entidade. Então a gente tem falando sobre a despesa administrativa. Quando a gente fala da despesa administrativa, é aquela parcela da contribuição de cada um dos participantes assistidos que
em lugar de ingressar no saldo de conta para garantir benefício futuro, é uma parcela que é colocada para garantir o funcionamento da FUNCEF, para garantir a estrutura física da FUNCEF. E a gente traz aqui um quadro demonstrativo de redução. O esforço de redução ele é perene, contínuo, vem sendo feito ao longo dos exercícios e também no exercício 21, 22 não foi diferente. Fizemos uma nova redução das taxas de carregamento e administração dentro dos planos de benefício. A gente já mostrou, a gente já antecipou falando dessa redução de mais de 32% no acumulado para o grupo dos ativos e mais de 45% no grupo dos assistidos. É um esforço concentrado que vem sendo feito ano após ano para que a gente tenha uma maior otimização dos nossos recursos, da utilização dos recursos da fundação, de modo que eles sejam destinados efetivamente para o seu fim princípio, que é a garantia do benefício futuro de cada um dos aposentados e pensionistas que confiam os seus recursos à administração da FUNCEF. Aqui a gente tem um quadro que traz o retrato dessas questões relacionadas às despesas administrativas. Em linhas gerais, o que a gente percebe é que as despesas administrativas tiveram um pequeno crescimento, mas um crescimento abaixo mesmo até da inflação. Quando a gente faz o comparativo, as despesas administrativas da Fundação no exercício passado, comparando 21 com 22, cresceram pouco mais de 3% no ano, enquanto que o INPC cresceu na casa de 10% no último exercício, o que mostra uma gestão mais efetiva no que diz respeito às despesas realizadas dentro da fundação. Temos um quadro de linha por linha, a maior linha de despesa que temos efetivamente é esta linha de pessoal e encargos. Temos um incremento mais significativo na linha relacionada a serviços de terceiros, e isso é explicado, como a gente já vem abordando em diversas falas, pelo processo de headcount que foi implementado com mais ênfase no exercício de 2021, de modo que houve um conjunto de desligamento de pessoas da fundação, do quadro próprio, com a migração de algumas das atividades para serviços de terceiros. Esses serviços de terceiros, então, têm um incremento em sua linha de despesa e isso justifica essa variação percentual mais representativa quando a gente faz o comparativo. Era algo esperado e é algo esperado em razão dessa redução que se busca na linha primeira, que é a linha de quadro próprio, que é a linha de pessoal próprio da fundação, em decorrência dessa melhor alocação de esforços, de força de trabalho para as atividades dentro da nossa organização. Mas a principal mensagem que a gente quer passar aqui é a mensagem de que as despesas estão sob controle, as despesas administrativas estão sendo geridas, estão sob controle, estão tendo a sua evolução acompanhada muito proximamente, tanto pela diretoria executiva, colegiado como um todo, como também pelo nosso conselho deliberativo. E a gente tem ainda algumas iniciativas que a gente entende ser importante trazer na forma de destaques. São iniciativas que foram implementadas no decorrer de 2021, que trazem resultados ou que criam um ambiente mais favorável para que tenhamos uma fundação mais sólida, uma fundação com um encaminhamento melhor para a recuperação dos passivos e do momento de déficit que a gente enfrentou mais recentemente. Um novo estatuto foi aprovado em agosto do ano passado. Esse novo estatuto traz um conjunto de diretrizes, das quais a gente destaca que uma das iniciativas é a redução das diretorias dentro da fundação. As diretorias serão reduzidas observando a necessidade de preservação de todos os mandatos que estavam em vigor no dia em que que o estatuto entrou em vigor em agosto de 2021, de modo que haverá uma redução gradativa. Teremos um momento com 5 diretorias e ao final dos mandatos, ou preservando-se os mandatos em curso, uma vez que eles finalizem, nós teremos então uma redução de modo que chegue a 4 diretorias dentro da fundação, 4 diretorias para fazer a condução dos negócios da FUNCEF. A política de alçadas e competências foi revisada, foi reestruturada, revista, um dos itens até em decorrência do estatuto que traz uma maior clareza da necessidade de envolvimento do Conselho Deliberativo como instância superior de decisão dentro da FUNCEF. Houve uma redução da alçada que faz atrair a competência do Conselho Deliberativo, era 1%
RGPB e passou a ser 0,5%, e em alguns pontos observando-se ali uma peculiaridade dos planos menos maduros, como é o caso do REB, que a gente tem um preceito de como patrimônio é menor, alguns negócios também têm valores menores. A gente teve no decorrer do ano passado um volume muito significativo de iniciativas voltadas para regularizar apontamentos e pendências trazidas pelas auditorias no âmbito da fundação. Nós tivemos, quando chegamos aqui em maio, identificamos um conjunto de iniciativas pendentes de atendimento, um conjunto de apontamentos vindo da auditoria do patrocinador, mas também da auditoria interna da fundação e de auditores independentes pendentes de atendimento. Alguns deles há mais de 8 anos pendentes de atendimento. Então, fizemos um esforço concentrado, toda a diretoria executiva, no sentido de regularizar. Entendemos que esse é um ponto muito relevante em termos de governança, porque a regularização de um apontamento de auditoria, a nosso ver, representa um crescimento, um aprimoramento dos nossos processos de trabalho. E esse aprimoramento tende a trazer uma melhor condição em termos de resultado para toda a fundação. Fizemos isso no decorrer de 2021, trazendo ali um conjunto de apontamentos muito forte. Aprovamos e demos início a uma efetivação de uma política de acordos judiciais e extrajudiciais no decorrer de 2021. Não havia uma política estabelecida, levamos essa proposta de política para a diretoria executiva, para o Conselho Deliberativo e trouxemos, então, a implementação de uma política. Alguns acordos já foram feitos. À medida em que a gente vai implementando esses acordos, a gente tende a ter uma redução gradativa, então, do que a gente tem de passivo contingencial para os planos de benefícios da fundação, trazendo uma melhor gestão e buscando, ao final de tudo, o que a gente chama de uma pacificação na relação entre participantes, assistidos e a fundação na condição de administradora dos planos de benefícios que a gente tem. A gente tem um modelo de gestão e de atuação em que a gente faz o ajuste em linhas, né? A gente fala da primeira linha, foram as iniciativas que a gente mencionou, e agora uma segunda linha. Antes falava-se em primeira linha de defesa, segunda linha de defesa, hoje nós falamos só primeira linha e segunda linha. Dentro das iniciativas de segunda linha, a gente trouxe a implementação, estruturação e implementação do nosso programa de integridade. O programa de integridade, ele é uma iniciativa da Fundação que busca reunir mecanismos de prevenção e também para inibir qualquer tipo de desvio dentro da Fundação. A gente tem um canal de denúncia independente em funcionamento, em pleno funcionamento, que atua dentro da linha do programa de integridade como uma das ferramentas essenciais para a gestão da integridade dentro da Fundação. E além disso, a gente tem também um novo Código de Ética e Conduta aprovado, discutido, debatido, aprovado, em vigor, para que a gente possa ter então um reforço desses mecanismos de proteção à Fundação, aos planos de benefícios da Fundação. Então, essas foram as iniciativas que a gente chama de reforço da segunda linha que foram implementadas no exercício de 2021. Além disso, a gente traz um conjunto de iniciativas que foram implementadas, realizadas o ano passado. Uma delas foi a consulta sobre a CNPC 30. Nós fizemos uma consulta a todos os participantes que integram o RegReplan, tanto a parte saudada quanto a não saudada, sobre o interesse em promover aquela, vou chamar de repactuação dos prazos e condições do equacionamento dos déficits passados. Nós fizemos essa consulta e a consulta transcorreu em busca de ter uma maior e efetiva participação do conjunto de participantes e assistidos do plano de benefícios. Fizemos isso, veio o resultado então foi no sentido de que não queriam a revisão destes planos de equacionamento, foi acatado, foi implementado, os planos de equacionamento permaneceram vigentes sem qualquer tipo de alteração. Outra medida implementada foi no sentido de readequação do quadro de pessoal. Há um estudo dentro da Fundação de maior otimização da utilização do quadro de pessoal dentro da entidade, que a gente chama de headcount. Esse processo estava em encaminhamento, estava em vigor, estava sendo debatido.
O ano passado ele foi acelerado, finalizamos as diretorias que faltavam apresentar e ter seus planos apresentados. Esses planos foram apresentados, debatidos e aprovados no âmbito da diretoria executiva e do Conselho Deliberativo e hoje estão em implementação. A economia já registrada é uma economia bem significativa e para esse exercício a gente tem aí algo próximo de 15 milhões e 300 mil reais que a gente tem por ano a partir de 2023, o que representa uma redução na ordem de 15% entre encargos e salários com a implementação dessas medidas. O relevante destacar aqui é que o foco é no sentido de nós temos uma maior automação, mas também uma preocupação com relação à qualidade e nível de atendimento que a gente presta a todos os nossos participantes e assistidos. Não é uma implementação de medida focada exclusivamente em redução de custos, mas uma medida que vai ter a busca pela redução de custos sem perder e sem tirar do nosso foco a questão da qualidade do atendimento para a fundação. Isso a gente tem então como uma das diretrizes principais de gestão dentro da FUNCEF. Esta ainda não foi à luz do estatuto que foi aprovado em agosto do ano passado, mas essas medidas, essas iniciativas foram então realizadas, implementadas, foram eleitos então representantes de participantes assistidos para o Conselho Deliberativo e também para o Conselho Fiscal. Agora em 2022 nós temos então uma nova eleição em curso para a eleição agora de diretores, mas também conselheiros deliberativos, conselheiros fiscais. Tivemos então o ano passado também com uma medida essencial, uma medida de base estruturante, a revisão do nosso plano estratégico, fazendo com que a gente tenha as novas diretrizes ou a revisão daquelas diretrizes já anteriormente traçadas para que a gente possa então adequar o seu curso até o final de 2023. O nosso plano ele é quinquenal, a gente tem então agora 2 exercícios pela frente para a execução desse plano. O processo de revisão foi um processo um pouco diferente do que a gente tinha identificado dentro da fundação anteriormente. E ele foi um pouco diferente porque ele trouxe uma maior participação de todas as instâncias estatutárias. Conselheiros fiscais, conselheiros deliberativos, diretores participaram ativamente da construção dessa revisão de plano estratégico. E além disso, passamos a revisão do plano estratégico com o envolvimento direto de cada um dos níveis de gestão da fundação, com gerentes e coordenadores atuando, contribuindo ativamente para que tenhamos então objetivos muito claros a serem alcançados. Aliás, o objetivo é um tema relevante. Nós não tínhamos dentro da fundação qualquer tipo de indicador de desempenho das áreas da fundação ou dos profissionais da fundação, dos gestores da fundação. Implantamos no último trimestre do ano passado um conjunto de iniciativas para que cada um dos nossos gestores tenham objetivos claros, objetivos precisos e esses objetivos, todos eles linkados e focados para o alcance do objetivo maior da fundação, que está lá espelhado na sua missão e também no seu plano estratégico de gestão da entidade, de gestão dos planos de benefício. Em 2022, todas as demais diretorias da fundação terão esses objetivos colocados, aprovados por iniciativa de cada uma das diretorias e cada um dos gestores, de modo que a gente possa alcançar uma melhor condução da fundação, que a gente possa ter objetivos aferidos, desempenho aferido muito claramente, de forma periódica, dentro de cada área de todas as diretorias da fundação. O ano passado também nós fomos, pelo 4º ano consecutivo, agraciado com o selo Proequidade, o que demonstra também valores da FUNCEF na gestão do seu quadro de pessoas e na gestão da própria entidade. No que diz respeito à questão do atendimento, como a gente mencionou lá anteriormente, quando falamos de gestão, a questão da gestão não é só focada na redução de despesa, ela é focada também na manutenção, preservação da qualidade do atendimento, na medida em que a gente tem como principal objetivo o fortalecimento da relação entre a fundação e os seus participantes e assistidos. Então, mecanismos foram implementados no decorrer deste período, como a prova de vida sendo feita pelo celular, realizada pelo celular. A gente tem a renovação do convênio com o INSS, que foi realizada, materializada agora no começo desse ano, mas intensificada o ano passado. A primeira entidade de previdência que tem esse convênio renovado dentro da nova lógica, do novo modelo de
convênios e acordos firmados pelo INSS. É a FUNCEF a primeira entidade a ter este convênio firmado. Era algo que, de algum modo, a gente percebia nas interações com participantes, em especial com os assistidos, que angustiava algumas pessoas no sentido de não ver isso resolvido. Conseguimos ter a solução deste projeto agora no começo desse ano com a implementação deste novo convênio, mantido então e preservado então a questão do pagamento da parcela do INSS no dia 20, junto com a parcela que é a suplementação ou complemento que a FUNCEF paga em decorrência dos planos de benefício. O ano passado a gente teve por 2 oportunidades a suspensão do pagamento dos empréstimos, como também atendimento ao anseio de uma parcela dos nossos participantes assistidos em decorrência da situação de pandemia. Então a gente implementou, toda a diretoria se debruçou e aprovou por 2 oportunidades, a suspensão do pagamento dessas parcelas. O ano passado também foi implementado no âmbito da diretoria de benefícios um novo simulador de benefícios para esses focado para os nossos participantes, de modo que eles possam ter um melhor planejamento previdenciário. É algo que a gente precisa refletir e aprimorar sempre, é a qualidade de informações e o ferramental que a FUNCEF disponibiliza para os seus participantes, para que eles possam ter condições de planejar o seu futuro previdenciário, que eles possam planejar o nível de cobertura previdenciária que querem ter do plano de benefícios que contrataram junto à FUNCEF. Foi feito o ano passado, então, a implementação desse simulador. Hoje nós temos, em razão da implementação desse simulador e até como uma decorrência do que aconteceu, da necessidade de fechamento de algumas unidades de atendimento presencial, um modelo dentro da Fundação que possibilita o atendimento 100% digital, seja por telefone, seja por aplicação, seja por site da Fundação. A gente consegue promover o atendimento dos nossos participantes e assistidos por meio desses canais, de modo que a gente tenha a conciliação, como mencionei, de atendimento focado nos participantes assistidos, com a questão da redução de despesas para a fundação, otimizando então a gestão da entidade como um todo. Ainda no ano passado, no caso dos equacionamentos do Reg Replan, foi feita uma redução que foi mais significativa em razão do resultado de 2020. Essa redução de equacionamento ocorreu no ano passado, deve ocorrer novamente, vai ocorrer necessariamente no caso do Reg Replan não saldado, intensamente para essa massa em razão da mudança decorrente da revisão do Reg Replan para atendimento a CGPAR 25 e também uma redução um pouco mais tímida no que diz respeito à parcela de participantes assistidos do saldado, do Reg Replan saldado. Nossa ideia então agora é falar um pouquinho de como foi 2021 e entrar um pouquinho mais no detalhe de alguns dos resultados e entender por que a gente atingiu os resultados que atingiu no ano passado. Nossa meta atuarial foi de 15,12% e nós tivemos um resultado de renda fixa, quando a gente considera os nossos ativos líquidos, que cumpriu a meta atuarial, em 16,25%. O nosso resultado total da renda fixa foi afetado por uma provisão específica de uma debênture que a gente tem de uma empresa, de uma única empresa que já vinha dando sinais de que era necessário fazer esse provisionamento, foi realizado em setembro e acabou impactando o resultado de renda fixa como um todo. Mas o resultado de renda fixa em si, dos investimentos líquidos, então títulos públicos federais, os nossos fundos em DI, mais as nossas operações de créditos líquidas, elas cumpriram o seu papel e entregaram aí o resultado de 16,25%. Em renda variável, nós tivemos um resultado negativo, muito afetado pela performance da Bolsa, agora foi um resultado menor do que o resultado de Bolsa, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, principalmente por quê? Porque a gente conseguiu realizar alguns resultados na metade do ano, em junho. Isso foi fundamental para conseguir segurar um pouquinho o resultado de renda variável no segundo semestre, no segundo semestre de 2021, que teve uma queda muito acentuada. Já os investimentos estruturados, parte dessa debênture acabou virando uma nova participação, isso trouxe um aumento no resultado, isso tudo fez parte de uma reestruturação que foi muito debatido aí com os participantes. Essa reestruturação ela
teve um resultado importante, a gente vai ver em relação ao déficit, né? A gente viu aquele número, se a gente não tivesse feito a migração de parte da renda variável para a renda fixa, bem como a realização de alguns resultados de renda variável, nós teríamos um resultado 1,4 bi menor. Se nós não tivéssemos feito essa reestruturação, esse resultado seria ainda menor e nós teríamos até o risco, né, de atingir o limite de um novo equacionamento. Nos investimentos imobiliários, a gente segue uma diretriz, eu vou falar mais para frente, de a gente começar e continuar, dar continuidade no desinvestimento de alguns imóveis. A gente tem alguns imóveis que estão parados, que a gente não está alugando e que necessitam de retrofitting. Nesse caso, a gente tem optado pela alienação, pela venda desses ativos e tem trazido um resultado muito positivo. Vou passar para cá. Operações com participantes, então a gente continua, né, com um bom resultado nessa carteira. Recentemente teve uma boa notícia aí que vai permitir a gente incrementar essa carteira. Provavelmente o diretor de benefício já trouxe aí para vocês, ou vai trazer aí para vocês. E o nosso resultado de outros investimentos também é um ativo específico que é indexado em índices muito próximos à meta atuarial, que acabou também cumprindo o seu papel e entregando o retorno proposto. Nossos recursos garantidores, então, evoluíram aí pouco mais de 5 bi, cerca de 7%, 53% de crescimento desde 2016. Aqui é para a gente entender um pouquinho do cenário que a gente falou, então a gente tem um DI que sobe muito, né? A gente tem um DI que sai de 0,49 no início do ano e passa para 4,42 acumulado no final do ano. A inflação também subiu, né? Fechou na casa dos 2 dígitos e o nosso ponto de inflexão aqui, o IBX vinha cumprindo seu papel e batendo e atingindo as metas, mas a gente teve uma inflexão na virada do segundo trimestre para o terceiro trimestre, que acabou pressionando o resultado de bolsa como um todo. Isso afetou as nossas carteiras que têm uma parcela significativa ainda de renda variável. O que nós fizemos, então, para proteger essas carteiras e para minimizar essas oscilações e também para segurar um pouquinho o resultado, né? Aqui falando do resultado específico dos planos, antes de entrar nesse ponto. O Reg Replan saudado e o não saudado tiveram um resultado um pouco melhor do que o novo plano e que o REB, principalmente por quê? Porque foi aonde nós realizamos mais renda variável, foi onde nós pegamos um ativo específico e também parte da nossa carteira de IBX e vendemos para a compra de títulos públicos. Também tem uma especificidade no novo plano e no REB, que já é muito comum no mercado, é um movimento que a gente começou a fazer o ano passado, que ele é um movimento importante, que é marcar a nossa carteira mercado. Então, todos os nossos títulos que nós adquirimos aí a partir de setembro, nós já começamos no novo plano e no REB, na massa de contribuição, né, no pessoal que está na fase de contribuição, a marcar mercado. Isso faz com que o quê? Que no momento que as taxas de juros sobem, como elas aconteceram principalmente aí no segundo e no terceiro e no quarto trimestre de 2021, que a marcação a mercado acabe pressionando o resultado de renda fixa. Então, o novo plano e o REB foram mais impactados por esses números, ficaram bem aquém da meta atuarial, porém ainda acima do CDI, né? Apesar de serem carteiras que têm um volume significativo de renda variável, elas ainda estão acima, entregaram o resultado do ano passado acima do CDI. E aqui a gente trouxe, né? A gente viu lá atrás que nosso resultado de renda variável ficou negativo em 1%, enquanto o IBRX ele ficou 11,17% negativo. De novo, foi muito importante a ação que nós fizemos de alienação de um ativo específico na metade do ano que nos blindou de parte do resultado, senão o nosso resultado de renda variável ele teria ficado muito próximo desses 11 negativo. Seria inevitável se nós não tivéssemos realizado alguns lucros, como a gente costuma falar, nós teríamos chegado num resultado muito próximo desses 11,17. Aqui trazendo um pouquinho como ficou a nossa composição de carteira, então depois do movimento, a gente vê que a carteira como um todo, ela cresce na renda fixa,
né, que é a fatia azul aqui, e ela cai nos demais ativos, né? Os demais ativos a gente encolheu, principalmente renda variável, que caiu de 30,24% da carteira para 26% da carteira. Por que nós não saímos mais de renda variável? É uma das perguntas que chega dos participantes. Porque realmente renda variável fechou, né? O último trimestre do ano estava muito descontado. Então é um movimento que a gente continua realizando, principalmente nos planos maduros. Nesse trimestre a gente segue com o movimento de vender um pouco da participação de renda variável, aproveitando a alta recente que a gente teve da Bolsa e trazendo para esses planos maduros a aquisição de títulos de renda fixa, títulos públicos federais de longo prazo. Esses títulos, vamos ver mais adiante também, eles nos auxiliam muito a dar estabilidade no resultado e dar uma segurança maior, dar uma oscilação menor na carteira. Então aí, falar um pouquinho dos movimentos relevantes de investimento. Acho que essa é a parte principal, ok? Entendemos que foi feito um movimento que segurou um pouquinho da queda que a gente teve em renda variável. O que a FUNCEF está fazendo para manter o resultado cada vez mais estável, um resultado mais seguro, um resultado que realmente cumpra o seu objetivo em relação às metas atuariais? Primeiro, a parte de longo prazo. Então, a gente tem aumentado a carteira de títulos públicos, fizemos isso no segundo semestre de 2021, continuamos fazendo dentro do primeiro trimestre de 2022. Esses títulos estão pagando hoje uma taxa significativamente acima da nossa meta atuarial, ou seja, é o momento da gente aproveitar e comprar esses títulos. Além de melhorar a expectativa de retorno dos planos e o equilíbrio do fluxo entre ativos e passivos, esses títulos ainda permitem para as massas BD, né, para quem está recebendo já o benefício, permite o ganho do ajuste de precificação. Nós estamos otimizando as carteiras de liquidez, foi um movimento também que a gente fez a partir de maio do ano passado. Quando a gente olha aquele resultado de renda fixa, a gente tem que pensar que a nossa fatia de liquidez rendeu 4%. Então, para render 15% na parcela de renda fixa, a gente precisou de um resultado significativamente maior nos demais ativos de renda fixa. Ou seja, quanto maior for essa parcela de liquidez, principalmente nos momentos de queda da Selic, mais ineficiente vai ficar essa carteira. Então a gente fez um movimento de otimização, né, de melhoria dessas carteiras de liquidez, sempre chegando num nível de liquidez que não traga risco para os planos, mas também que seja eficiente em termos de alocação. Nós agregamos na nossa política de investimento, já a partir da política aprovada no final do ano passado, que entrou em vigor no início desse ano, os cenários base, otimista e pessimista. Nós trabalhávamos antes só com o cenário base, ou seja, a nossa política não capturava algumas possibilidades de oscilação brusca, como algumas vezes nós temos dentro do cenário macroeconômico interno e externo. Dessa forma, a API fica muito mais, a política de investimento fica muito mais aderente àquilo que os planos realmente precisam para atingir o seu resultado. Seguindo aqui, gente, nós fizemos a otimização do modelo de ALM, focando redução de risco. Nosso risco para os planos maduros, eles estavam passando, o risco estava passando de 2 dígitos, isso não é muito bom, principalmente considerando que esses planos estão em fase de pagamento de benefício, ou seja, se eu preciso realizar algum resultado de renda variável em um momento que o resultado dessa carteira está pressionado, a gente poderia realizar um prejuízo alto. Então, no novo modelo, a gente deu foco de redução de risco e isso teve como resposta justamente o aumento dos investimentos em títulos públicos. A nossa equipe, a gente vem trabalhando muito bem, cada vez mais reforçando nossa equipe de cenário, isso é importante. Então, nós figuramos 14 vezes nos primeiros aí do ranking mensal da pesquisa Fox. O que é importante aí, que o pessoal até trouxe uma pergunta nesse sentido, tá? Mas se a gente consegue ir tão bem em relação aos cenários, por que de vez em quando o resultado é ruim? Bom, primeiro porque às vezes a velocidade de mudança do cenário é acima da nossa capacidade de mudar a carteira. E segundo, porque nós precisávamos realmente realizar isso aqui. A partir desses cenários analisados, a gente trabalhar também com os extremos dos cenários, trabalhar com o cenário otimista e o pessimista. Com essa otimização, a gente já vê um resultado muito positivo na nossa carteira para o primeiro trimestre de 2022.
E é uma mudança de estratégia. A gente sai do modelo de pipeline, de quanto eu vou aplicar, e começa a trabalhar realmente com banda de alocação, para dizer o seguinte, olha, se um ativo performou muito bem, vamos realizar um pouco, vamos vender um pouco desse ativo e vamos colocar num investimento mais seguro. Da mesma forma, se o investimento que a gente acredita, ele tiver uma performance muito ruim, é um sinalizador dentro da carteira que talvez seja a hora de entrar nesse ativo. Fazendo esse movimento de forma eficiente e constante por um período alongado, a gente consegue realmente trazer eficiência e um resultado cada vez melhor e de longo prazo para as nossas carteiras, que é o nosso objetivo. Em relação às participações, né? Vamos falar um pouquinho também. Desinvestimento imobiliário, a gente falou, tem um reposicionamento da carteira imobiliária, venda do edifício Funcef Center e alguns outros terrenos que a gente começou a vender. Já anunciamos também novas vendas de ativos em 2022. Esse movimento segue e ele permite melhorar tanto a condição de liquidez dos planos, quanto o nosso LM, né? Nós termos, de novo, para os planos maduros, imóveis não é uma coisa segura. Por quê? Porque se eu precisar me desfazer desse ativo com pressa em algum momento, ou seja, se eu seguro e não vendo agora, que eu estou vendendo porque eu posso vender, e tiver que vender no momento que eu tenho que vender, o resultado pode ser muito inferior ao resultado positivo que a gente está tendo com essas vendas. Tivemos a reestruturação de Invepar, também um movimento que foi importante, que conseguiu preservar a companhia e o capital que nós temos investido nela. Se nós não tivéssemos feito esse movimento, vem muitos questionamentos em relação a essa reestruturação. Se nós não tivéssemos feito a reestruturação e, portanto, preservado a companhia, é bem provável que o valor dela tendesse a zero, não realizando uma reestruturação. Hoje a gente estaria com um resultado muito ruim na nossa carteira de participações. Foi aquela que rendeu bem, que a gente mostrou antes. E, para finalizar, conforme a gente vai ganhando eficiência, hoje tudo que a gente está vendendo em imóveis, a gente está levando para a carteira de títulos públicos federais de longo prazo, dada a atratividade dos títulos e dada a segurança que a gente precisa e melhor ajuste do nosso LM. A gente iniciou, então, ano passado também, para manter um pouco de exposição no mercado imobiliário, aí um investimento que já é um modelo de investimento aprovado pela Previc, que é a aquisição de fundos imobiliários, sempre buscando investimentos que sejam complementares à nossa carteira própria. Então, investimentos como no setor de logística, que nós não temos na carteira própria, ou mesmo de data center, que hoje nós não temos na carteira própria, é possível através desses investimentos em fundos imobiliários. Então a gente tentou aqui, gente, compilar um pouquinho de uma série de perguntas que a gente recebe, principalmente no final do ano, sobre os nossos investimentos, o porquê que a gente teve determinados resultados. Espero que eu consiga ter sido o mais esclarecedor possível, colocar sempre o time da Funcef à disposição para a gente esclarecer dúvidas e ter essa proximidade, ter essa transparência com o participante. Muito obrigado. Diretor Augusto, a política de cortes das taxas de carregamento mostra que a Fundação tem aprimorado a cada ano a sua gestão administrativa e financeira. Hoje a Funcef tem o menor custo por participante entre os maiores fundos de pensão. O senhor poderia detalhar melhor qual foi a economia gerada e como esse benefício chega ao bolso do participante? Obrigado, Joana, pela oportunidade de falar sobre esse assunto. A Funcef tem conduzido ao longo dos últimos 8 anos um processo continuado, determinado, de, por um lado, manter o controle rigoroso das suas despesas administrativas, por uma postura de completa austeridade e revisão continuada dos seus processos. Isso permitiu com que, ao longo desses últimos anos, pudéssemos reduzir sistematicamente as alíquotas cobradas que incidem sobre os benefícios recebidos pelos nossos aposentados e pensionistas, por um lado, e também sobre aqueles colegas que contribuem para custear suas aposentadorias e pensões futuras, né? Então, tanto para os colegas da ativa quanto para os aposentados e pensionistas, nós conseguimos reduzir as taxas que são cobradas em torno de 40% a 50% das suas alíquotas incidentes, né? Isso permitiu com que
fosse economizado cerca de 100 milhões de reais de reservas matemáticas, né? A FUNCEF também manteve o seu custeio na casa de 180 milhões de reais ao longo desses últimos anos. Se você considerar a inflação do período, nós temos aí uma economia bruta, vamos dizer assim, da casa de 50 a 60 milhões de reais ao longo desse período todo. Em 2021, a diretoria executiva conduziu a implementação do projeto de readequação do tamanho da estrutura da FUNCEF, com a meta de reduzir em 15% os custos com encargos e salários. Qual seria a economia gerada e como está o andamento desse projeto? Nós estamos entrando no terceiro ano desse projeto chamado Headcount. Nós já alcançamos um percentual de execução da ordem de 60% a 70%. Então, devemos concluí-lo até o final desse ano, né? A nossa expectativa é propiciar uma economia, como dito aí, os 15%, equivalem a cerca de 15 a 18 milhões de reais, né? Do principal custo que onera não só a FUNCEF, mas a maior parte dos fundos de pensão, que é as despesas com pensão e encargos. Mas já é importante salientar que a estrutura administrativa da Fundação reduziu na sua quantidade de profissionais que hoje integram o quadro da Fundação, da casa de 600 empregados que nós tínhamos em meados de 2015 aproximadamente, para menos de 500 empregados, 580 se eu não me engano, fechando o ano de 2021. Então com isso já demonstra uma redução de mais de 100 posições de trabalho, que é um ganho permanente para a Fundação nesse sentido da sua maior eficiência e economicidade em benefício do principal interessado, que são os nossos participantes e assistidos pela Fundação. Diretor Almir, em 2021 a FUNCEF e os demais sócios aprovaram a reestruturação da Invepar. Quais as perspectivas para destravar o desempenho da carteira de participações diretas da Fundação? Obrigado pela pergunta. De forma geral, a nossa estratégia para a carteira de participações diretas é buscar retorno de valor para a Fundação. Focamos na melhoria de gestão do ativo, a fim de agregar valor. Quando não há mais a perspectiva de retorno de valor no volume investido pela Fundação, estudamos a possibilidade de saída organizada do ativo, ou, no extremo, de efetuar o stop loss, isto é, estancar a sangria de recursos na FUNCEF. Em relação à Invepar, holding de infraestrutura de transporte, na qual a FUNCEF é acionista e credora, entrou em 2022 em melhores condições, a partir de sua reestruturação, para manter as atuais concessões em operação e buscar, no médio e longo prazo, a recuperação do valor dos ativos em carteira. Isto foi possível graças a um plano traçado para reduzir o risco de perda total dos acionistas, em uma eventual recuperação judicial da companhia, por meio da equalização de um endividamento caro e muito elevado. Essa reestruturação, deliberada em setembro de 2020 e em setembro de 2021, começou a ser implementada em novembro do ano passado, depois da aprovação unânime por todas as partes interessadas e também da anuência dos credores dos ativos envolvidos na proposta. Na FUNCEF, a medida foi aprovada pelos órgãos colegiados depois de amplamente discutida pelas áreas técnicas, com a reestruturação implantada a partir de novembro de 2021. O Metrorio e o Metrobarra foram transferidos para uma nova empresa, a HMOB, para saldar 1,8 bilhão dos 2,5 bilhões devidos aos debenturistas, o que inclui a própria FUNCEF. A participação dos acionistas na HMOB é proporcional à fatia das debêntures detidas por cada um. Em relação ao futuro, o desenho acionário da Invepar permanece o mesmo. A FUNCEF manteve a sua participação de 25% na holding, cujo portfólio atual é composto por 7 concessões, incluindo 5 rodovias, o VLT Carioca e o Aeroporto Internacional de Guarulhos. A partir desse novo cenário, a gestão da Invepar poderá se concentrar em maximizar o potencial dos ativos remanescentes, com destaque especial para o Aeroporto de Guarulhos, o maior da América do Sul, importante hub de cargas para o país. Entre os desafios estão a resolução da situação da Lanza, que administra a linha amarela no Rio, e um desfecho para uma solução amigável ao poder concedente no trecho entre Brasília e Juiz de Fora da BR-040, sob concessão da Via 040. Esses são os principais aspectos a serem destacados em relação à Invepar. Outro assunto que os participantes têm pedido mais informações é sobre o plano de desinvestimentos imobiliários que contempla 94 imóveis.
O senhor pode fazer um balanço sobre a execução do plano? Claro, muito obrigado pela pergunta. Após 14 meses da homologação do plano de desinvestimento imobiliário, o balanço foi o seguinte: publicações em jornais de grande circulação, como Valor Econômico e Investidores Institucionais, cerca de 250 agendas institucionais com players de mercado, potenciais investidores, compradores e intermediadores. Emissão de mais de 120 cartas diretas de intenções de vendas a players estratégicos por ativos. Avaliação de 65 propostas de compra, com valor total aproximado de 4 bilhões de reais. Destas, cerca de 33 não atingiram patamares mínimos de atratividade, o que impediu o prosseguimento da negociação. 11 vendas já foram aprovadas, sendo 5 já foram escrituradas e 6 estão em processo de escrituração em andamento. O valor aproximado total para a fundação é da ordem de 350 milhões. No momento, há 21 propostas em cumprimento de rito normativo para a posterior deliberação. O rito a ser cumprido inclui emissão de laudos, avaliações técnicas, jurídicas, conformidade, risco e financeira. Caso estas 21 propostas evoluam para a venda efetiva, estimamos um valor total de 2,3 bilhões a serem arrecadados para a Fundação. Aproveito a oportunidade para citar que estamos avaliando uma possibilidade de parceria com a Caixa para a constituição de um fundo de investimento imobiliário exclusivo. A ideia básica é efetuar a incorporação do fundo de 30 imóveis da FUNCEF e que são atualmente alugados e utilizados pela Caixa como agências bancárias. Um dos assuntos de maior interesse dos participantes é a incorporação do REB ao novo plano. Qual a estimativa atual dessa iniciativa? Boa pergunta, Joana. A Adbem, ela construiu a primeira proposta, a proposta inicial. Essa proposta foi discutida previamente com todas as instâncias internas da FUNCEF, da própria Caixa Econômica, inclusive do órgão regulador, a Previc. Tudo isso, o intuito de buscar-se uma proposta consensual e evitar, no que fosse possível, futuros percalços por conta de divergência de opinião ou a falta de informação mesmo. Essa proposta, agora ajustada, também foi apresentada a diversas entidades de participantes assistidos, tudo com o objetivo de disseminar esse correto entendimento do tema e colocá-los na mesma página de conhecimento. A proposta, atualmente, ela já passou pelo jurídico da Fundação e encontra-se na Adbem. Se tudo não tiver problema algum, provavelmente a gente vai iniciar essa incorporação a partir de janeiro de 2023. Durante todo o ano, os participantes tiveram grande expectativa em relação à assinatura do convênio com o INSS. O senhor poderia comentar como estão essas tratativas para a efetivação do novo acordo? Pois bem, Joana, eu gostaria de esclarecer. O atual acordo do INSS, diferentemente dos acordos anteriores, ele se subdivide em duas, vamos chamar, vertentes. Uma delas cuida dos benefícios, do pagamento desses benefícios e os reembolsos. Esse acordo já está assinado entre o INSS e FUNCEF. Isso ocorreu no dia 3 de março agora, deste mês, E por conta disso, a margem consignável, a tanto esperada margem consignável, foi restabelecida e o que propicia que diversos participantes possa, então, almejar buscar novos limites de empréstimos do Crediplan com juros extremamente vantajosos em relação ao mercado. Bom, como esse contrato também envolve a cobrança de tarifas pelo INSS contra a FUNCEF, já temos a informação que a Caixa já assumiu esses custos desse convênio, pelo tempo que ele durar, que são 5 anos. Tá? A segunda vertente, Joana, como eu disse, trata da prestação de serviços, orientações, instrução e preparação de requerimentos de benefícios previdenciários e está em análise na Adbem. Não há data prevista para que isso seja deliberado, por enquanto. Diretor, desde o ano passado, a menção da adoção do CNPJ por plano. O que isso representa para a Fundação e seus participantes? A adoção do CNPJ por planos além de uma exigência legal, ele também tem uma vantagem prática. Ele permite a segregação dos patrimônios. Cada plano vai ser como se fosse uma empresa fechada, um patrimônio fechado, e isso evita transferência de riqueza,
Isso evita contaminação de problemas que um determinado plano vem a ter em relação aos outros. E isso permite uma melhor fiscalização, permite que o associado ele tenha a noção exata de tudo que está acontecendo no patrimônio que está garantindo o seu benefício. Ele consegue acompanhar, ele consegue fiscalizar e os órgãos de controle também terão esta facilidade. Qual a importância da gestão de riscos de modo a garantir resultados sustentáveis e duradouros? O senhor poderia comentar um pouco mais sobre essa questão? O risco ele é inerente a qualquer atividade humana. Viver é um risco, dizem, né? E a gestão dos recursos não seria diferente. O grande papel de uma área de riscos dentro de uma organização é, em última análise, qualificar a decisão das pessoas que administram essa organização. É dar suporte a essas pessoas para que elas sejam capazes de tomar a melhor decisão. Como isso é feito? Isso é feito com análise de cenários, é feito comparando tendências, comparando alternativas, avaliando comportamentos passados e projetando tudo isso para o futuro, de maneira a fornecer para os administradores uma espécie de mapa, onde eles tenham a noção dos prováveis obstáculos que eles vão encontrar e que podem vir a atrapalhar os resultados esperados nas suas decisões e negócios. Agradecemos a participação dos diretores. E caso você ainda fique com alguma dúvida, coloca pra gente nos comentários desse vídeo. Agora, o presidente da FUNCEF, Gilson Santana, vai falar sobre as expectativas e objetivos para 2022. A gente continua em desenvolvimento, a gente continua em busca de trazer a Fundação para mais próximo dos seus participantes e assistidos, e a gente tem trilhado alguns passos para este ano de 2022. Algumas iniciativas que iniciamos no ano passado, outras que a gente ainda não iniciou ou iniciou já no começo deste ano. A primeira delas, que também é um anseio, é uma demanda de uma parcela significativa de participantes, é a incorporação do REB pelo novo plano. Todo o modelo foi feito um conjunto de interações com entidades representativas, foi feito um conjunto de interações com as equipes técnicas de órgãos de supervisão e fiscalização, um conjunto de interações entre as equipes técnicas da Fundação, de modo que a gente construísse um modelo que fosse possível atender a regulamentação vigente e buscar atender ao máximo de reivindicações, ao máximo de ponderações trazidas por cada uma das entidades. A nossa expectativa é de que no primeiro semestre desse ano a gente tenha finalizado este processo de incorporação com a sua deliberação pela Previc, que é a instância final para que um processo de incorporação de planos de benefícios chegue ao término. Também está em curso o julgamento daquelas apurações iniciadas, muitas delas em 2017, outras em 2018. O ano passado conseguimos finalizar 6, salvo engano, 6 comissões temáticas de apuração, nós conseguimos finalizar o ano passado. Há ainda um conjunto de mais de 20 outros processos de apuração que está pendente de deliberação no âmbito da diretoria executiva, como um órgão colegiado. Nossa expectativa é que a gente consiga seguir esses processos, a análise conclusiva desse processo e chegarmos ao final do exercício com um número maior, se não for possível concluir, mas que a gente tenha um máximo de processos concluídos para que a gente deixe esta página da história, essa questão das apurações totalmente esclarecidas e a gente possa então estar focado e concentrado mais nas questões do nosso dia a dia em termos de olhar para frente. A política de gestão de desempenho das áreas é algo que a gente aprovou no começo deste ano no âmbito da diretoria executiva e também no Conselho Deliberativo para criarmos um modelo, até então inexistente na FUNCEF, de avaliação de desempenho de todas as áreas da Fundação. A gente precisa ter o planejamento estratégico como um norte, uma bússola, mostrando onde queremos chegar. Mas nós precisamos ter mecanismos mais próximos do dia a dia da gestão para aferir se estamos ou não no caminho certo para alcançar os objetivos que foram traçados no plano estratégico. E essa política tem por objetivo exatamente isso, servir de
mecanismo para que cada gestor, que cada diretor da fundação, independente da origem, se eleito, sindicato pelo patrocinador, possa então fazer a gestão do seu time, fazer a gestão do seu mandato e ao fazer a gestão do seu mandato saber se até que ponto está e de que forma está alinhado com o objetivo maior, o objetivo estratégico da fundação. É algo que nós acreditamos que vai ter uma força de transformação no desempenho de todas as áreas da fundação para alcance dos nossos objetivos. Ainda temos o objetivo de trazer a implementação no REB e no novo plano, ou no novo plano produto da incorporação do REB, a introdução dos perfis de investimento, de modo que o nosso participante da ativa, exclusivamente da ativa nesse plano, possa dizer de que forma quer ver a alocação do seu saldo de conta dentro da política de investimentos da fundação. Ele vai poder escolher então o mais adequado ao seu apetite e a risco, o mais adequado à sua estratégia previdenciária. Este é um processo que a gente já está em desenvolvimento, em interação, é um processo mais demorado, tá? Acaba que está até demorando um pouco mais do que a gente imaginou que seria possível fazer ainda no exercício anterior de 2021, com início agora em janeiro de 2022, mas não conseguimos implementar isso. Continua na nossa agenda para que a gente tenha então implementado isso dentro do exercício de 2022 e com isso a gente conseguir dar mais essa ferramenta. Dos grandes fundos de pensão, a FUNCEF é o único que ainda não tem essa possibilidade ofertada aos seus participantes. Aqui a gente passa a fazer um olhar específico para o nosso grupo de pessoas do não saudável, do Reg Replan não saudável. Foi aprovado pela diretoria executiva, pelo Conselho Deliberativo, um plano de custeio extraordinário, que era uma exigência regulamentar em razão da mudança que o regulamento teve no começo desse ano. O regulamento teve uma mudança para atender a CGPAR 25 e ao promover essa revisão, há necessidade de se fazer uma nova avaliação atuarial do plano de benefício. Isso foi feito, foi submetido à diretoria executiva e ao fazermos isso nós temos um impacto positivo dentro do plano de benefício. Este impacto positivo dentro do plano de benefício, ele faz com que a gente tenha uma necessidade de destinação dessa sobra gerada em razão da avaliação atuarial que é feita no plano de benefício, no Reg Replan não saudável. Nós tínhamos então um déficit acumulado dentro deste grupo, um déficit em equacionamento, da ordem de 1.730 bilhões de reais no caso do não saudável. Após a revisão deste plano de benefícios para fazer a nova avaliação atuarial, a gente chega a um resultado, um valor revisto de 674 milhões. É uma redução de 70% do valor que a gente tem de déficit em equacionamento dentro deste plano de benefício. E qual é o resultado prático que isso tem? A gente tem dois planos de equacionamento vigentes no caso do não saudável. O primeiro é o equacionamento de 2015. Esse equacionamento de 2015 nós tínhamos, antes da alteração do regulamento, um déficit em equacionamento da ordem de mais de 1 bilhão de reais, 1.034. Com a revisão que é feita em decorrência disso, esse déficit cai para 402 milhões e meio. Esse é o valor novo do déficit em equacionamento relativo a 2015. No caso do exercício 2016, o déficit em equacionamento tinha um saldo menor, da ordem de cerca de 728 milhões de reais, e após essa revisão implementada, já aprovada no âmbito da governança da FUNCEF, ele cai para 272 milhões de reais de déficit em equacionamento. Esta redução, o que significa? Significa, objetivamente, a gente traz uma melhor condição para o nosso conjunto de participantes e assistidos. Tá, ainda não está claro. Então, o que significa? Significa, resumidamente, um líquido maior para cada um dos nossos participantes e assistidos da fundação. Por quê? Porque eles vão ter que pagar um valor menor de equacionamento dentro do plano do Reg Replan do não saudável. Nós trouxemos dois exemplos hipotéticos. Nós trouxemos um colega da ativa com a renda bruta, uma renda base na casa de 8 mil reais. Nós trouxemos como era o contra-cheque dele, bem genericamente falando, qual era o valor de pagamento da contribuição normal
antes da mudança do regulamento e qual era o valor que pagava a título de equacionamento. Quanto que essa pessoa pagava? Está aqui neste quadro que a gente tem à esquerda, qual era o valor que essa pessoa alocava todo mês da sua renda, do seu salário, para a FUNCEF. A contribuição normal, aquela que existe enquanto a pessoa for participante do plano. A extraordinária, aquela decorrente do equacionamento de déficit, para cobrir os déficits passados. Então, em decorrência dessa mudança que teve no regulamento do plano, para atender a resolução CGPAR 25, nós temos uma diferença mensal positiva para o nosso participante da ordem de mais de 6,5% de sobra, vamos chamar assim. Nesse exemplo que a gente fez aqui, ilustrativo, meramente ilustrativo, a pessoa que tinha lá uma renda base, ela tinha um líquido próximo um pouco mais de R$7.000, porque ele pagava ali naquele exemplo R$410 de contribuição normal para a FUNCEF e outros R$493 de contribuição extraordinária para a FUNCEF. Para cobrir o déficit ele pagava aquele valor. Em razão desta mudança, que já está aprovada e que entra em vigor em abril, retroativamente ao mês de fevereiro deste ano, a gente tem uma redução. A contribuição normal do plano é reduzida. Há uma redução do valor que a pessoa paga para a FUNCEF dentro do custeio normal do plano de benefícios. Há também uma redução, essa mais significativa, do valor que a pessoa paga de contribuição para a FUNCEF a título de contribuição extraordinária para custeio. Neste exemplo que a gente está mostrando aqui, o participante da ativa estava pagando R$ 493 de cobertura de déficit, passa a pagar pouco mais de R$ 95 para a cobertura de déficit. Isso faz com que o líquido dele mensal suba, se eleve, porque há uma menor dedução em favor do plano de benefícios, em favor de custeio do equacionamento do déficit da FUNCEF, no caso do Reg Replan não saldado. Aqui nós temos um exemplo hipotético também, é algo hipotético, não é realidade prática de ninguém especificamente, mas nós temos aqui a situação de um colega aposentado do Reg Replan que tem uma renda base de R$ 7.500 e a gente demonstra como que era a contribuição mensal para a FUNCEF. Esta pessoa, no nosso exemplo aqui, pagava uma contribuição normal de R$ 340, que com esta revisão que foi implementada, reduz para pouco mais de R$ 280. No caso da contribuição extraordinária, aquela voltada para o custeio, a redução é mais significativa, porque a gente tem, como mostramos em telas anteriores, uma redução significativa da ordem de mais de 70% do valor do déficit em equacionamento dentro deste plano de benefícios do não saldado. E aqui a gente tem então um incremento da ordem de mais de 11% em termos positivos para o nosso aposentado e pensionista, implantada a partir da folha do mês de abril deste ano, abril de 2022, mas com efeitos financeiros retroativos a fevereiro deste ano. Então, nós temos aqui uma condição mais favorável. A gente começa a trilhar um caminho de redução mais intensa dentro deste plano do equacionamento de déficit. O saldo fica um saldo menor do que o que nós tínhamos antes da implementação da revisão do Reg Replan não saldado para atendimento a CGPAR 25 de 2018. É uma situação que a gente traz exemplificativa para demonstrar e para chegar mais próximo de cada um dos nossos aposentados, pensionistas, participantes em atividades, mostrando o efeito prático que essa revisão traz no dia a dia dos nossos participantes, desse grupo de pessoas que a gente tem como integrantes do nosso plano de benefícios. Bom, este era o material que nós tínhamos preparado para cada um dos nossos participantes assistidos. Era um material, como eu disse, que a gente buscou trazer não só informações de cunho quantitativo, não só números, mas também trazer algumas informações que a gente chama de qualitativas, informações que apresentam a todos vocês iniciativas que estão em vigor na Fundação, que estão sendo implementadas na Fundação para o alcance de melhores resultados para os nossos planos de benefício. Os planos de benefício que administramos, que tem como principal razão de ser cada um dos nossos participantes dos planos de benefício, né? Maior razão de ser dos nossos planos de benefícios é cada um que confiou a sua
reserva previdenciária para que a FUNCEF faça a sua gestão. É um resumo de todas as informações constantes nas demonstrações contábeis que brevemente estarão disponíveis no ambiente da Fundação para todos os participantes e assistidos. Existem também todos os nossos canais de informação, todos os nossos canais estão à disposição para esclarecimento de qualquer dúvida que não tenha sido abordada, que não tenha sido apresentada no decorrer da nossa apresentação sobre os resultados da Fundação no exercício de 2021. O exercício de 2022 traz consigo seus desafios próprios, assim como aconteceu em 21, com desafios relacionados à inflação, que diz respeito ao impacto maior na meta atuarial. 2022 traz consigo também componentes dessa ordem e outros componentes que a gente tem visto no dia a dia. Neste primeiro trimestre até aqui, no entanto, temos tido bons resultados que, uma vez materializados ao final do exercício de 22, tendem a trazer a Fundação, os planos de benefícios da Fundação, para um outro nível, um nível melhor em termos de solvência dos planos de benefício, em termos de equacionamento, de solução, redução, mitigação dos equacionamentos de déficit que a gente tem. Este é o maior dos desafios que a FUNCEF tem no seu dia a dia, que é o de reduzir com maior celeridade, com maior intensidade possível os déficits já existentes, os déficits para que a gente possa passar a uma situação, uma condição de recuperação, de amortização mais intensa dos equacionamentos e, com isso, a exemplo do que aconteceu no Reg Replan não saudado, a gente dá aos nossos participantes e assistidos uma melhor condição para o seu dia 20, o dia 20 de cada mês, que é o dia em que cada um dos nossos aposentados e pensionistas recebe a sua aposentadoria, o seu complemento. Fiquem à vontade de mandar seus pedidos de informações, críticas, sugestões. A Fundação é de todos nós participantes, e a gente está aberto a receber todos os comentários, aberto a receber todas as sugestões para o aprimoramento, até mesmo desta forma que a gente está utilizando para apresentar resultados. Estamos todos abertos a receber essas críticas, sugestões, para que a gente possa aprimorar a forma de relacionamento e comunicação da FUNCEF com cada um dos seus participantes e assistidos. E a gente, então, aguarda e espera que todos estejam bem, fiquem bem, e até uma próxima oportunidade em que a gente possa interagir. Forte abraço a todos, até uma próxima. Chegamos ao fim da divulgação de resultados FUNCEF 2021. Agradecemos a todos que estiveram conosco. Muito obrigada e até a próxima.